Rádio 91, um ótimo dia para você que está na sintonia do bem. Estamos começando mais um programa Aprendendo com a Igreja. Hoje é domingo, 1º de setembro de 2024. Eu sou Luísa Gualberto e vou estar com você até às 11 da manhã, tratando sobre um dos temas aqui do nosso programa Aprendendo com a Igreja. A cada domingo, né, você já sabe, trazemos um tema relacionado à vida da igreja. E hoje vamos seguir falando sobre Bíblia. Na semana passada, estivemos aqui com o Monsenhor Robério Camilo, ele que é mestre em Bíblia, já abrindo essa programação do mês da Bíblia, que é vivenciado agora no mês de setembro. E hoje vamos falar um pouco sobre essa questão da origem do povo de Deus, também um pouco das suas lutas. Um ótimo dia, Monsenhor Robério Camilo, bem-vindo mais uma vez aqui ao nosso programa. Obrigado, Luísa, obrigado a todos que nos escutam neste momento. Então vamos para mais uma aula. É isso mesmo. E a gente começa, Monsenhor, pedindo para o senhor falar um pouquinho sobre essas origens, né, dos israelitas e dos ismaelitas, e a gente vai entrar também um pouquinho nessa temática de conflitos, né, que vivemos hoje no mundo atual. Então, no último programa, a gente deu, em pouco tempo, a gente deu muitas informações a respeito das lutas do povo, da origem do povo, do sofrimento. A gente lembra que o povo foi exilado para a Babilônia, mas antes disso teve tantos acontecimentos, e a gente parou na última vez dizendo que no período do retorno do exílio foi um período assim de uma produção literária muito vasta, porque foi uma ocasião que o povo começou a refletir a sua fé a partir da memória do sofrimento. Então, se Deus é o Criador, o protetor, sempre protegeu o povo, sempre esteve do lado do povo, por que naquele momento, naquela crise, parecia que Deus estava ausente? Então, principalmente Ezequiel, porque no último encontro a gente falou sobre o livro de Ezequiel, principalmente ele que foi para o exílio e volta, ajuda o povo a refletir e a reconstruir o povo. Mas quando a gente fala de povo, aí a gente tem que pensar como é que esse povo de Deus surgiu, como foi a vocação, o chamado deste povo de Deus. Então, tudo começa não com Adão e Eva. Adão e Eva começa a história da criação, da universal, da criação do homem. Mas é com Abraão que começa a história da salvação. A história da humanidade começa com Adão e Eva. A história da salvação começa com Abraão. Aí a gente, quando fala dessas duas temáticas, estamos falando do livro do Gênesis, a primeira, a história da humanidade. Estamos então no capítulo 1 até o capítulo 11 do livro do Gênesis. E quando se fala da história da salvação, a gente está começando no capítulo 12 com a vocação de Abraão, o chamado de Abraão, que é um chamado clássico. Ele sai então lá de uma terra muito longe, chamada de Ur, lá na Mesopotâmia, muito distante, onde é o Iraque. Hoje em dia, né, o Papa Francisco até esteve visitando a terra dos nossos pais, como se dizem, né? Pois bem, Abraão parte da sua terra ouvindo o chamado de Deus. Abraão, sai da tua terra, pega a tua parentela, deixa tudo e vai para a terra que eu te indicar. E tu serás... Aí Deus chama e faz uma promessa. A promessa aí, tu serás pai de uma grande nação. E a tradição bíblica diz que Abraão já era idoso e Sara, além de idosa, também era estéril. Sim. Então, mas Abraão, quem era Abraão para duvidar da palavra de Deus? E Abraão é o grande mestre da fé. Ele então obedece a Deus e sai. E vai esperando que a promessa seja cumprida. E quando parecia que já não ia, que ele já estava fraquejando, então tem uma solução. Naquele tempo existia uma lei que podia então, quando o homem não podia ter filhos com a esposa, então podia então ter filho com a escrava.
de comum acordo com a esposa. Foi o que aconteceu. E a gente vê isso no capítulo 16 do livro do Gênesis, quando vai nascer então um menino chamado Ismael. Mas no capítulo 15 do livro do Gênesis, depois que Abraão então caminha, vai para um canto, vai para o outro, ele espera pelo cumprimento das promessas de Deus. E Deus diz: não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, tua recompensa será muito grande. Aí Abraão então respondeu dizendo o seguinte, isso no capítulo 15, versículo 2. Meu Senhor Yahvé, que me darás? Continuo sem filho. Abraão disse: eis que não me deste descendência, e um dos servos de minha casa será meu herdeiro. Então foi-lhe dirigida esta palavra: ele o conduziu, não será esse o teu herdeiro, mas alguém saído do teu sangue. Ele o conduziu para fora e disse: ergue os olhos para o céu e conta as estrelas, e se as pode contar. E acrescentou: assim será a tua posteridade. Abraão acreditou e lhe foi tido em conta de justiça. Ou seja, todo trato, toda aliança que foi mantida por Deus, Abraão vivia tudo isso na fé. E foi quando então chegou à conclusão, de comum acordo com Sara, sua esposa, que podia então gerar um filho numa escrava, imagine, egípcia. Não era nem do povo, era uma escrava egípcia chamada Agar. É quando, no capítulo 16 do livro do Gênesis, vai então nascer o filho Ismael. Ismael dá uma alegria muito grande a Abraão, inclusive também a Sara, mas Agar, a escrava egípcia, começou a humilhar Sara. Começou a humilhar. Porque ela tinha um filho, né? É porque ela tinha um filho. Até porque naquele tempo a mulher que não podia engravidar, ela era considerada amaldiçoada. Sim. E as outras humilhavam muito. Então, Sara ficava muito humilhada e ela era a esposa legítima, enquanto o menino chamado Ismael, filho de Agar, ia crescendo, a esperança dela ia diminuindo, até que aconteceu o milagre que Sara também engravidou. E quando nasce então Isaque, o seu filho, aí ela cria ânimo e as duas já não puderam mais conviver juntas. Resultado, dessas duas mulheres nasce então da origem a dois povos que ainda hoje brigam nesse conflito que a gente tem lá entre Israel e palestinos, os israelenses e palestinos. A origem está muito também nisso que nós estamos relatando. Acontece que quando Sara concebe o seu filho, ela então olha para o marido, Abraão, e diz: agora não tem mais razão de ser essa mulher continuar com esse menino aqui na nossa casa. E pede para o marido expulsar, e Abraão então expulsa Agar e seu filho Ismael, mas lhe concede comida e tal, e lá vai. E sei que tem uma história bonita que todo mundo precisa ler. No livro do Gênesis, a partir do capítulo 16, concluindo é que Abraão despede Agar e o seu filho, e olha que era o primogênito de Abraão. Sim. Era o filho com a escrava, mas ele diz assim: olha, essa terra aqui, e ele aponta, é para vocês. Então vocês serão os herdeiros, vão dar a descendência de vocês aqui nessa terra. Surge então um povo chamado Ismaelitas, os descendentes de Ismael, que depois vai dar origem então aos árabes, e hoje nós temos os árabes e temos os judeus, enquanto Isaac vai dar origem então aos judeus, aos israelitas, ou seja, dois povos que vão num território amplo, vão crescendo e vão se formando e prolongando a sua descendência. Então, essa é a primeira coisa.
esse povo, o povo de Israel, conduzido por Abraão, acaba escravizado no Egito, 400 anos escravizado, e esse povo ele vai ser constituído como povo, Luísa, quando Deus chama Moisés, um outro personagem chamado Moisés, e faz a libertação do povo lá da escravidão do Egito, e é Moisés quem conduz o povo pelo deserto. No Êxodo, que é a saída do povo da escravidão do Egito, então o povo vai se constituir como povo, não como nação. Como nação, só quando ele tem um rei, quando tem um território. Mas como etnia, como povo, como uma raça, vai se consolidar então nesse trajeto dos 40 anos pelo deserto. Esse povo depois vai se encontrar, esses dois povos, os descendentes de Jacó e os descendentes de Ismael, os descendentes de Isaac e os descendentes de Ismael vão se encontrar depois, e a gente vai falar sobre isso ainda nesse programa, porque quando vai ter a origem, a criação do Estado de Israel em 1948, depois da Segunda Guerra Mundial, estes povos começam então um atrito muito grande. Tá? Então, é muito interessante para a gente entender a Bíblia, a gente entender a história, saber um pouco da história. E aqui a gente também lembra que o que Deus promete, Ele cumpre, que Deus tarda, mas não falha. Né? Então, ele prometeu que Abraão teria uma grande descendência, e hoje é grande a descendência de Abraão e continua crescendo cada vez mais. Então, dessa descendência, depois que toma posse, né, quando o povo passa os 40 anos no deserto, que entra então na Terra Prometida, aí foi o que eu já falei no último encontro, começa então a monarquia, o povo se organiza agora como nação, e Deus continua protegendo o povo até enquanto o povo é fiel. Quando o povo desobedece, quando vai em busca da idolatria, abandona o Deus verdadeiro e vai em busca dos ídolos, então a punição de Deus vem imediatamente. Tá? Então, quando chegou então a gente sabe que o ano 70 depois de Cristo, nós tivemos a diáspora dos judeus. Teve a guerra judaica. Foi quando os judeus foram embora para o mundo, foram expulsos da sua terra. Quando em 1948 eles tiveram que voltar, a terra estava ocupada por quem? Pelos árabes. Então, ocupada pelos árabes, os descendentes de Ismael, e que a ONU cria então o Estado de Israel e gera esse grande conflito, porque os árabes tiveram que ser expulsos da terra onde eles estavam, e então eram chamados de palestinos, e os israelitas permanecem nessa terra que ainda hoje estão. A briga continua ainda hoje. E a gente quer lembrar que Deus prometeu que seria uma terra onde corre leite e mel, né? Que a paz se estabeleceria sobre a terra. E se alimenta então no Antigo Testamento, através da promessa do Messias, essa paz, esta nova humanidade, este novo povo, somos nós que conduzimos em Jesus Cristo ressuscitado, este novo povo de Deus, e nós ainda batalhamos por um mundo de paz, por um mundo de justiça, como sendo então o novo povo de Deus. Inclusive, Monsenhor Robério, até o Papa Francisco, né, assim, nas suas audiências gerais, né, ele sempre tem levantado essa questão, né, da busca pela paz. Eu acho que é algo que a gente, principalmente como cristãos, né, e a gente vê até essas situações de conflitos, né, não só ali na região de Israel, né, mas outros conflitos que a gente vive, conflitos armados, né, acho que é um papel nosso como
cristão, né, ser promotor da paz. Exatamente, faz parte da essência do cristianismo. Num outro programa a gente vai falar sobre a formação do Novo Testamento. Sim. Quando a gente vai descer sobre essa mensagem bem explícita a respeito desta esperança de paz. A bandeira da paz hoje está na mão da gente. E o Papa Francisco é o primeiro. Inclusive, quando ele viaja como mensageiro da paz. Ele é acolhido nos outros países como mensageiro da paz. Mas o muito importante para a gente voltar à temática original Sim. é que Deus nunca abandona o seu povo. E o que Deus promete, Ele cumpre, Ele mantém a sua promessa e Ele permanece no meio da gente. Então, a humanidade, ela se afasta de Deus, depois volta para Deus, e na Bíblia nós temos o quê? O relato deste relacionamento das pessoas entre si e das pessoas como povo, juntamente com o nosso Senhor, né? Com o nosso Deus. O Deus Criador e o Deus Salvador. Muito bem, Monsenhor Robério, o senhor vai continuar aqui com a gente e você que está nos acompanhando na Sintonia do Bem, em casa, no trabalho, no seu deslocamento, não sai da Rádio 91. Vamos para um rápido intervalo e daqui a pouco a gente volta com o programa Aprendendo com a Igreja. Rádio 91 de volta com o programa Aprendendo com a Igreja na manhã deste domingo, 1º de setembro de 2024. É o primeiro programa do mês de setembro. Nesse mês estamos vivenciando o mês da Bíblia. Desde o programa passado que a gente vem abordando essa temática. Hoje também recebemos o Monsenhor Robério Camilo, que é mestre em Bíblia. Estamos falando um pouco sobre a origem do povo de Deus. Enfim, outros temas bíblicos, né? Aproveitando o gancho da vivência desse mês da Bíblia. No primeiro bloco, Monsenhor Robério, a gente falou um pouco, né? Sobre a origem dos povos israelitas e dos ismaelitas. E aí, nesse segundo bloco, eu queria que a gente falasse um pouquinho sobre essa influência da cultura grega na literatura bíblica. Inclusive, a gente percebe que a Bíblia, por exemplo, dos protestantes e a Bíblia católica, ela tem livros diferentes, né? Tem livros que não constam em uma dessas Bíblias, né? E eu queria que o senhor falasse um pouco sobre esse assunto. Bom, quando a gente fala de cultura grega no mundo bíblico, ela é muito interessante. Porque aí a gente recorda do que a gente disse no outro programa, das dominações. A gente viu que o povo de Israel foi dominado no Reino do Norte pelos assírios, né, que teve a queda de Samaria, a capital do Reino do Norte, em 722. Depois, em 586, nós tivemos a queda do Reino do Sul, né, que a capital era Jerusalém. O povo vai então para o exílio e tem o domínio de Nabucodonosor, da Babilônia, e leva o povo para a Babilônia. Depois, Nabucodonosor é derrotado por Ciro, rei da Pérsia, e depois a Pérsia é derrotada pelos gregos. É quando entra Alexandre o Grande. No ano 333 começa então o domínio da cultura grega. Alexandre, ele viveu pouco tempo, morreu muito jovem, com 32 anos, mas depois da morte de Alexandre o Grande, então os seus generais, eles se apossam dos territórios. Então o território do Império Grego vai ser colocado então nas mãos dos generais, dando origem assim a dominações diferentes, mas sempre com a mesma cultura. A cultura grega vai se impondo, e a gente diz vai se impondo porque realmente foi uma imposição, principalmente na língua, com a imposição da língua,
a imposição dos costumes e do pensamento, a filosofia. Nós também, ainda hoje, nós temos uma influência do pensamento grego em tantas coisas que a maneira de pensar, a maneira de agir, a maneira de raciocinar, a gente seguiu muito mais o mundo grego do que o mundo de Israel. Pois bem, dura então de 333 até o ano 62 antes de Cristo, quando entra o Império Romano, com o imperador Pompeu, que domina e faz então a expansão do maior império da história da humanidade. Mas então, falando da influência grega, é que o grego foi se impondo por causa da dominação grega, e o povo já não era até inclusive proibido falar o hebraico, o aramaico, as línguas antigas. Muitos livros foram queimados, quiseram proibir o culto, o templo foi profanado, principalmente um chamado Antíoco IV Epífanes. Esse foi um grande tirano que perseguiu demais a comunidade israelita naquele território. Muitos israelitas os judeus tiveram que sair, abandonar o seu território. Foi quando formaram colônias fora da Palestina. Por exemplo, Alexandria acolheu um grande assentamento judeu, e foi lá em Alexandria que teve então a tradução da Bíblia do hebraico e do aramaico para o grego, porque o povo já não sabia mais falar o hebraico e o aramaico. Nesse período, quando houve essa tradução, aí alguns livros escritos em grego foram acrescentados aos livros que já existiam como livros sagrados. Então, para nós católicos, nós chamamos de deuterocanônicos, ou seja, o cano. Na igreja, no mundo bíblico, existe o cano. O cano é a lista dos livros sagrados. Então, existem os livros canônicos aceitos tanto por judeus, como católicos, como protestantes. Para o mundo judeu, todo o Antigo Testamento escrito em hebraico e em aramaico. Eles também não aceitaram os livros escritos em grego, porque era a língua do dominador. Então, do século III para cá, com a dominação de Alexandre o Magno, ou seja, da cultura grega, outros livros vão surgindo. O livro da sabedoria, o livro de Eclesiastes, o livro de Ruth, Macabeus, são livros escritos em grego, e os judeus não aceitaram esses livros. Então, os judeus decidiram isso, ou o mundo judeu, os israelitas decidiram isso no concílio de Jâmnia, no ano de 98 depois de Cristo, quando já tinha tido a guerra judaica. Os judeus já haviam sido expulsos da Palestina. Houve então o que eu disse antes, da diáspora judia, e os judeus então se separaram do mundo cristão no ano 98, e foram separando também a sua literatura. A Reforma Protestante foi em 1517. Foi em 1517 que começa a Bíblia Protestante. A Bíblia Protestante, então Lutero, ele então vai ficar com o cano judeu, o cano do mundo judeu, que já não aceitava os 7 livros escritos então em grego. Preferiram então seguir o cano judeu. É por isso que, para o Antigo Testamento, a Bíblia católica difere da Bíblia protestante. O que nós chamamos de deuterocanônico, ou seja, o que foi acrescentado depois do cânon. Então, eles chamam então de falsos, né? de apócrifos. Muito mais, a palavra mais justa são escritos apócrifos acrescentados. E a diferença é que, enquanto
nós acreditamos que são livros inspirados, eles não acreditam que sejam inspirados. Mas para o nosso bem, para o bem de todos, aliás, Jesus usou a Bíblia grega, a Septuaginta, que tinha os 7 livros. Comunidade cristã apostólica, desde o início, usou a Septuaginta e era a autoridade da época, né? Então, em 1517, conforme eu disse, começa com a Reforma Protestante. Os protestantes, quando editam a sua Bíblia, não aceitam esses livros porque eles preferem o cânon judaico, o cânon da Bíblia, da Septuaginta, que segue então a cultura grega. Bom, então são informações gerais que nós que estudamos lidamos com isso, mas são perguntas que por que uma é diferente? E às vezes as pessoas também perguntam por que mesmo no mundo católico, mesmo no mundo evangélico, existem diferenças. Existe, que depende da tradução, né? Depende dos manuscritos dos quais a Bíblia foi traduzida, tá? Então, ultimamente, da década depois da Segunda Guerra Mundial, que terminou em 1945, houve então uma grande descoberta dos documentos de Qumran, né, que valeria um outro programa para a gente falar desses documentos. As traduções das Bíblias são sempre de não traduzir a Bíblia de uma outra, mas vamos em busca dos manuscritos mais antigos para poder a gente aproximar o máximo possível do original. O máximo possível do original. Inclusive, falando de original, não existem manuscritos originais da Bíblia. Existem cópias de cópias e de cópias e que foram mantidos, então, pela comunidade. Então, as cartas de Paulo, por exemplo, vão ser escritas todas em grego. O Novo Testamento vai ser escrito em grego. Aí é claro que, para o Novo Testamento, para o cristianismo, nós temos uma influência grega muito grande. Inclusive a concepção de corpo e de alma vem muito do mundo grego. O mundo judeu não separa corpo e alma. Ele fala a pessoa. Ele fala a pessoa. Quando olha, ele lida com a pessoa e não o corpo e a alma. Então, a filosofia grega vai fazer uma separação muito grande e alguns filósofos diziam que o corpo é o cárcere da alma. Então, havia uma ânsia muito grande de se libertar do corpo para poder liberar a liberdade plena da alma. Isso a gente herda do mundo Platão, né, do platonismo, né, que vai mostrar muito essa dicotomia entre corpo e alma. Então, há uma grande influência e ainda hoje a gente continua sob essa influência do mundo grego. Interessante. Inclusive, até no programa da semana que vem, eu acredito que o senhor também deve entrar um pouquinho na questão dos evangelhos apócrifos, né? Exatamente, porque aí é uma informação bem interessante. A gente fala muito pouco de evangelhos apócrifos, isso, é verdade. Muito pouco. Com certeza. Inclusive até, Padre Robério, ou Monsenhor Robério, né? Eu ainda estou me acostumando com a nova nomenclatura, né, das funções, o Monsenhor Robério. A gente percebe que até as Bíblias católicas, né, elas têm uma certa diferença na tradução de acordo com a editora, né, digamos que vai publicando, né, às vezes o texto é escrito de uma forma ou em outra editora de outra, né, também tem isso. Por isso que as novas versões traz muito nota de rodapé. Sim. E na nota de rodapé em algumas Bíblias, muito mais nas Bíblias que a gente estuda, então tem o texto, mas lá na nota de rodapé, mas também poderia ser assim, no manuscrito tal, está dito dessa maneira, em tal manuscrito não tem essa palavra, porque mesmo as cópias, por que a gente tem cópias diferentes de um mesmo livro? Como era que as cópias dos livros eram feitas? Nos mosteiros existiam os copistas. Imagina que tinha o púlpito, tinha alguém com um livro, por exemplo, o livro do profeta Jeremias, foi encomendado 10 cópias. Então tinha 10 copistas ali
e tinha alguém fazendo o ditado, fazendo a leitura. E os copistas iam copiando. Então alguém ia ditando o livro e os copistas iam copiando. É claro que vai depender do que a pessoa entendia, ia depender do sono, ia depender do cansaço da pessoa, esqueceu uma palavra, não quis voltar. Então, mesmo numa rodada de cópias de um determinado livro, nunca sai tudo igual, porque depende muito do copista. É verdade. Com certeza, Monsenhor. O senhor continua aqui com a gente. E você que está nos acompanhando pela Rádio 91, não sai da Sintonia do Bem, porque ainda tem o terceiro e último bloco do nosso programa. Até já. Rádio 91 de volta com o programa Aprendendo com a Igreja na manhã deste domingo, 1º de setembro de 2024. Neste mês estamos vivenciando o mês da Bíblia e desde o programa da semana passada a gente já vem abordando esse assunto e hoje, nesse domingo, a gente recebe novamente o Monsenhor Robério Camilo, que é mestre em Bíblia. Estamos dando sequência, falando sobre várias temáticas dentro desse universo bíblico. E aí, nesse terceiro bloco, terceiro e último, Monsenhor Robério, eu queria que a gente falasse um pouco sobre o último livro escrito do Antigo Testamento, né? E o mais antigo do Novo, né? Já introduzindo o tema da semana que vem. Bom, então, eu disse na último encontro que a produção literária da Bíblia vai se dar muito depois do exílio, né? Eu já disse isso aqui também. Então, porque o povo começa a refletir a fé. É quando se solidifica também uma corrente da literatura bíblica chamada a corrente sapiencial. Os livros sapienciais, o livro de Provérbios, o livro de Jó, os Salmos, Eclesiástico, o livro da sabedoria, onde vai ter essa sabedoria. Inclusive o próprio Salomão, quando teve a oportunidade de pedir a Deus o que ele quisesse, ele pediu nada mais, nada menos do que dai-me da sabedoria que partilha o vosso trono. Então, hoje em dia também pedir sabedoria é muito mais prudente do que a gente pedir riqueza. Com sabedoria a gente pode construir umas tantas e tantas coisas. Pois bem, essa corrente chamada de literatura sapiencial vai conduzir o povo, o saber e principalmente o ensinamento de pai para filho. Então, a educação, como não existiu escolas para todos, graças a Deus hoje nós vivemos num mundo que tem escola para todos. Naquele tempo a escola era o privilégio de poucos, era nas sinagogas que tinham as chamadas escolas rabínicas, principalmente para transmitir a palavra, né, a literatura sagrada. Então, o saber, o conhecimento era passado de pai para filho. Então, o livro do Eclesiástico, o próprio livro da sabedoria, mas principalmente Eclesiástico vai mostrar: ouve ao meu filho, presta atenção, meu filho. Então, é sempre conselho que vão ser dados os pais passando para os filhos. E essa sabedoria que, segundo a tradição bíblica, vai ter assim um grande ápice, vai ser então com Salomão, a literatura, sabedoria de Salomão, porque reinou de maneira muito sábia e deixou esse legado numa escola salomônica, a maneira de como refletir de maneira a sabedoria popularmente. Vai, com a produção do Antigo Testamento, aí é claro que chega, a tradição bíblica aponta o livro da sabedoria como sendo o último livro a ser escrito do Antigo Testamento, por volta do ano 50 a.C. Inclusive, quando a gente estuda, a primeira coisa que a gente fica logo curioso é porque ele começa com sabedoria de Salomão.
Peraí, mas Salomão viveu no ano 930, como é que ainda tem um livro 50 anos antes de Cristo, livro da sabedoria de Salomão? Ela se prolongou. Não é que Salomão escreveu o livro, né? Mas a escola de Salomão, a maneira de fazer sabedoria, e no Antigo Testamento existia muito essa prática até de se atribuir salmos a Davi, salmo a Salomão, ou um personagem importante para poder valorizar o escrito, seja do livro, seja do salmo. Então, quando você coloca o nome de Salomão neste livro chamado Sabedoria, então vai ter um respeito maior. Mas eu fiz questão de falar sobre o último livro do Antigo Testamento, porque depois do livro, no ano 50 a.C., até chegar o mais antigo escrito do Novo Testamento, então a gente chama um período chamado de intertestamento, o período intertestamentário, entre os dois testamentos, o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Então, 50 anos depois de Cristo, vai surgir o documento mais antigo do Novo Testamento, que não foi nenhum dos evangelhos, mas foi uma carta de São Paulo. Paulo é o primeiro que escreve, né, que deixa um documento escrito. Foi a primeira carta de São Paulo aos Tessalonicenses, escrito por volta, ele sempre coloca ano 51, ano 52. Então, o último livro do Antigo Testamento, livro da sabedoria, 50 anos antes de Cristo, 50 anos depois de Cristo, primeira carta de São Paulo aos Tessalonicenses, começa então a produção literária do Novo Testamento. Nós vamos falar no próximo programa sobre a chegada dos evangelhos. Nem vai falar de evangelhos apócrifos, os sinóticos, a diferença do evangelho de São João e os 3 evangelhos sinóticos. Quando foi que os evangelhos surgiram, por que eles surgiram, né? E esse período que não foi escrito nada, como foi que o evangelho se manteve? Imagine, a gente tem o evento Jesus Cristo por volta do ano 33. Se o escrito mais antigo foi por volta do ano 50, e o que aconteceu? Então a gente chama que nesse período tem a chamada tradição oral. A tradição oral. Tudo aquilo que Jesus escreveu não, falou, ensinou, foi guardado aqui, na lembrança, na memória, na inteligência das pessoas. Diferença grande entre o nosso tempo e o tempo de Jesus e do Antigo Testamento é que naquele tempo não tinha muitas distrações como nós temos hoje. Naquele tempo se usava a memória para acumular o saber. Como não tinha o livro, o registro do livro, quando alguém escutava, primeiro que alguém procurava logo um mestre para seguir, porque o saber quem não podia ir para uma escola, recebia esse saber na praça pública, nas esquinas. Quando o mestre estava falando, chegavam lá para ouvir. Então guardaram na tradição oral os ensinamentos de Jesus, e um foi passando para o outro, e foi passando, e São Paulo então elabora sua catequese, e na primeira carta aos Tessalonicenses, tem então o documento mais antigo. Sabe o que motiva? Uma confusão, porque começaram a fazer uma confusão entre, imagine os líderes das igrejas, das comunidades cristãs, os que morriam isso causava um espanto muito grande, porque na pregação apostólica dizia: quem tem fé não morre, né? Uhum. Para quem come deste pão viverá eternamente. Pegava isso ao pé da letra e dizia, aí os que saíam da comunidade começavam a usar isso contrário. Estão enganando vocês, estão dizendo que não morre, fulano de tal morreu, o outro morreu. Aí Paulo vai e responde a essa questão. No capítulo 5,
da primeira carta de São Paulo aos Tessalonicenses, ele vai dizer: quanto aos que a questão da morte, então ressuscitarão aqueles, diz que vai ter um encontro nos ares, né? Então depois você dá uma olhada aí, 1 Tessalonicenses, São Paulo vai dar uma resposta muito categórica a respeito disso, e vai reforçar, vai acalmar a comunidade nessa tensão doutrinária que estava surgindo naquele tempo. Mas a gente vai ter a oportunidade de falar sobre isso. Sim. Quando a gente tiver como surgiram os escritos do Novo Testamento. Pois é. E aí, Monsenhor Roberto, a gente percebe que a Bíblia, né, esse grande conjunto de livros, né, de muito conteúdo para ser absorvido, e de que forma, né, que dica o senhor poderia dar para nós, como leigos, por onde começar, digamos assim, a estudar a Bíblia, né? Eu sei que tem os grupos que se reúnem, né? A Escola da Fé, enfim, outros grupos que têm essa proposta, não é? Mas assim, eu como leigo na minha casa, né? Como é que eu posso começar também a ir absorvendo, né, esses conteúdos aí da Bíblia? Primeiro que tem que ter o interesse. Eu gosto sempre de lembrar que a gente tem a vida toda para ler a Bíblia. A gente tem a vida, ninguém sabe quanto a gente vai durar. Sim. Mas enquanto durar, se a gente ler um capítulo todos os dias, com certeza um dia a gente vai terminar a Bíblia toda. Pois então, coloco aqui o desafio para que a gente possa ter esse propósito. Pronto, meu desafio daqui para frente é ler a Bíblia. Enquanto eu existir, meu propósito é terminar, é concluir a Bíblia, né? E a gente lembra também que quando o livro do Gênesis, do Êxodo, Deuteronômio é muito interessante, mas quando chega o livro do Levítico, aí a coisa já vai ficando muito pesante. Tem que superar o livro do Levítico e vai passando, porque depois vai vir o livro de Crônicas, o livro de Reis, tem as histórias bacanas lá do livro dos Juízes, né, onde vai ter Sansão, Dalila, todo aquele povo assim, tem umas histórias muito interessantes. Mas por onde começar? Ah, padre, eu queria ler a Bíblia, mas não sei por onde começar. Comece por onde você quiser. Quiser começar pelo Gênesis, você vai começar. Quiser começar pelo primeiro evangelho, você começa. Se você quiser começar pelas cartas de Paulo, pode começar aí. Eu sugiro, inclusive, que comece pela carta de São Paulo aos Romanos, porque a carta de São Paulo aos Romanos converteu muita gente, inclusive o santo de hoje, Santo Agostinho. Aliás, o santo do mês de agosto, do dia 28, foi então Santo Agostinho, né, que foi convertido a partir de uma leitura da Carta de São Paulo aos Romanos. É um tratado de teologia muito interessante. Então, quem quiser entender o cristianismo de maneira, o suprassumo, Carta de São Paulo aos Romanos. Muito bem. Monsenhor Roberto, a gente já está se encaminhando aqui para o encerramento do nosso programa, mas antes da gente se despedir, eu gostaria de deixar aqui o espaço para que o senhor transmita uma mensagem aos nossos ouvintes. Estamos iniciando hoje o mês de setembro, não é? O mês da Bíblia. O senhor já falou no programa passado, mas eu acho que é importante sempre reforçar, né, uma mensagem para que a gente possa bem viver esse período, né, da vida da nossa igreja, e como o senhor bem disse, né, um período que nos chama a ter esse olhar mais, né, para a Bíblia, para esse compêndio aí de vários livros importantes. Aconselho que ao invés de ler comentários sobre a Bíblia, leia a Bíblia. A gente precisa tirar a mordaça da Bíblia, deixar ela falar para a gente. E a gente precisa abrir os ouvidos e entender o que é que Deus quer nos dizer através daquilo que a gente lê. É muito importante. Tenha a coragem de ler. A leitura da Bíblia, ela vai ser melhor compreendida se ela for feita em grupo, os chamados círculos bíblicos, né? Por exemplo, agora em setembro a gente vai, o livro do profeta, é o livro de Ezequiel, da profecia de Ezequiel. Então a gente já trabalhou sobre isso, mas pronto. Então, em família, a Bíblia em família, a recuperação do círculo bíblico. E se não encontrar alguém, hoje em dia nós também temos os grupos, os estudos bíblicos, né? Sim. O pessoal que faz os estudos bíblicos. E o estudo bíblico é o quê? É pegar a Bíblia e ler
8 pessoas que estão ali reunidas. Deus está presente, Ele é o mestre, Ele está presente. Então, vivamos bem esse mês de setembro, mês da Bíblia, mês do dízimo aqui na Arquidiocese de Natal. Vamos valorizar a literatura sagrada, porque aqui está a revelação. Deus continua falando conosco através das Sagradas Escrituras. Muito bem, muito obrigada mais uma vez, Monsenhor Robério, Camilo, pela participação aqui no nosso programa, e agradecemos a você também, o nosso ouvinte querido, por estar conosco aqui na Sintonia do Bem, você que nos acompanhou de casa, do trabalho, do seu deslocamento. Muito obrigada pela audiência. Lembrando que o programa retorna na semana que vem e já fica aqui o convite que vamos dar sequência a esse tema da Bíblia. Na semana que vem o Monsenhor Robério Camilo estará novamente conosco. Então já fica o convite para você acompanhar esse programa também na semana que vem, dando sequência. Eu posso dizer até que é uma aula, né? Uma sequência de aulas sobre a Bíblia. Um ótimo domingo para você e para sua família. Vem chegando aí a transmissão da Santa Missa diretamente da Catedral Metropolitana. Fique com Deus e na Rádio 91.